Excelentíssimo senhor presidente dessa Câmara de Vereadores, meus nobres colegas vereadores, parlamentares, população que continua nos acompanhando sempre presencialmente pelas redes sociais, Neco, uma liderança lá de Margarida, muito bom vê-lo aqui, ocupando um assento no nosso plenário, e todos os demais que acompanham aí essa sessão agora ou depois na forma gravada. Vou falar com bastante calma hoje. Apesar de, na articulação e no discurso político, muitas vezes a gente ter que colocar os argumentos de forma direta e clara em determinadas situações. Eu queria pedir escusas a Vossas Excelências que eu sei do evento da Cimacar, mas como nas comunicações todos têm a liberdade de sair, eu acredito que a discussão dos projetos não vai se estender do horário. Mas eu vim aqui para contar a Vossas Excelências sobre um fato que aconteceu na data de hoje. Eu, vereador Juca, processei a Câmara de Vereadores. Isso mesmo, colegas. Eu entrei com uma ação judicial declaratória contra a nossa instituição, a Câmara de Vereadores. O processo número 639017, 2023, 816-0112. E para explicar para Vossas Excelências por que eu processei a nossa instituição, e a nossa instituição integra todos nós, inclusive eu, enquanto vereador, eu vou contar um relato de cerca de 30 dias que vem acontecendo aqui dentro. No final do mês passado, eu protocolei um memorando interno à presidência da Casa, comunicando, eu não pedi autorização, eu informei que iria iniciar um projeto dentro do meu gabinete, que Vossas Excelências, assim como eu, fizemos uma assinatura em um termo de responsabilidade de que o gabinete é nosso e dentro do gabinete nós iremos preservá-lo e ter a guarda. Comuniquei, então, que criei um projeto chamado Estágio Gabinete Parlamentar, em que pretendo e irei, agora com este comando judicial, com uma liminar que me foi garantida hoje à tarde pela Justiça, selecionar, escolher. É uma visita qualificada. Eu irei escolher 3 estudantes universitários de qualquer universidade e de qualquer curso, para, em 4 encontros, em 4 momentos, em 4 situações, virem aqui ao meu gabinete e acompanhar o trabalho parlamentar. Isso não é uma prestação de serviços, isso não é uma função de assessoramento, é uma visita. Nada além de uma visita. Usei o termo estágio porque em outras câmaras de vereadores, como lá no município de Criciúma, Santa Catarina, o vereador Nicola Martins, que usei como inspiração para esse projeto, também já fazem projetos assim semelhantes. Eu entendo, na minha interpretação jurídica, que eu não preciso de autorização para fazer isso, porque aqui é a casa do povo, e quem quiser precisa ter livre acesso às nossas dependências. Recebi, então, uma resposta de que eu suspendesse a publicação desse edital, porque precisava ser melhor analisado pela presidência sobre a possibilidade de fazer isso por ser uma novidade, e, se não, poderia haver alegações de irregularidade ou responsabilidade, por 15 dias. Não publiquei, então, esse edital, que já era para estar correndo, já era para estar acontecendo, e recebi, depois de 14 dias, um retorno dizendo que indefiro toda e qualquer forma de contratação de terceiros, como sugere esse projeto. Fiz um novo memorando interno, tudo isso Vossas Excelências podem ver, é interno, não foi publicizado. Nós estávamos conversando entre parlamentares, dizendo que, senhor presidente, não estou fazendo contratação de terceiros, porque eu não estou contratando ninguém, eu não estou seguindo a lei do estágio, eu não estou fazendo um convênio com uma universidade, eu não estou chamando alguém para vir aqui dentro trabalhar comigo, estou fazendo uma visita qualificada, que aqueles universitários que tiverem interesse, que buscarem conhecer um pouquinho mais, da mesma forma que, de forma semelhante, tá? Não é a mesma coisa, mas de forma semelhante que aconteceu na Câmara Jovem. Vossas Excelências, quase todos
pegaram um vereador jovem no braço e foram fazer visitas, dentro e fora da Câmara. Explicaram como funciona a movimentação, o trabalho parlamentar. E é esse o interesse do projeto. Não dizia na regulamentação da Câmara Jovem que isso ia ser feito. Não dizia. Mas foi feito e todos nós concordamos. A gente não precisa de autorização para trabalhar. A gente não precisa de autorização para trazer a população aqui dentro e fazer a nossa função, como vereadores, de incentivar o jovem universitário a conhecer mais a Câmara de Vereadores. Respondi então, veja, não estou fazendo isso, mas se há alguma dúvida, se resta qualquer tipo de dúvida, eu estou alterando o nome do projeto para Visita Gabinete 10, porque é uma visita qualificada. Não é nada mais do que uma visita às nossas dependências e ao meu gabinete. Novamente, indefiro. Não faça. Você não tem essa autorização. Então, eu me vi refém. Eu quero trabalhar. Eu quero fazer o projeto que eu criei, que foi uma ideia, sim, inspirada em outros locais, mas se não estão me autorizando, se eu não tenho isso, e como dizia na primeira resposta, sobre possíveis alegações de irregularidade ou responsabilidade, não existe outra forma senão socorrer a justiça. Porque quem dirime um conflito, de que forma você discute se alguém tem um direito ou não? Pela justiça. Entrei então com uma ação declaratória, como eu já havia reforçado o meu direito, já havia falado incessantemente, de forma amigável, tentando administrativamente mostrar que isso era possível, e me foi negado por 3 vezes. Eu não tinha mais o que fazer. E pasmem, né? Pasmem, Vossas Excelências, na minha humilde opinião, nada disso era necessário. Nada disso era necessário. Não precisava. Mas, claro, eu respeito uma interpretação jurídica diversa. E a gente está aqui, todos fomos eleitos democraticamente para isso. E agora, presidente, vereador Sauer, nada contra Vossa Excelência. Nada. Eu não vou ceder a parte porque eu preciso falar que hoje o discurso é um pouco maior. Nada contra Vossa Excelência. E eu entendo que Vossa Excelência fez uma interpretação jurídica com base, não sei em quem consultou, se foi na sua assessoria, em vossa interpretação da lei. Mas a minha interpretação jurídica era diferente. Então, é por isso que eu entrei com o processo contra a Câmara e não contra Vossa Excelência. Vossa Excelência está completamente na sua função de presidente em exercer o que foi eleito para fazer. E Vossa Excelência tem o direito. Mas se nós temos uma dúvida de interpretação, eu não poderia e eu não pude esperar. E na minha visão, eu fazer uma regulamentação, um projeto de resolução ou de lei para dizer que eu preciso ser autorizado a trazer alguém aqui dentro, da forma que eu propus, não é necessário. Porque não há contratação de terceiros. Então, a minha divergência com a divergência do entendimento da presidência foi essa. A presidência entendeu que eu estava querendo, de alguma forma, contratar terceiros. E entendeu que não poderia. Mas eu não quero contratar ninguém. Eu não estou fazendo... Claro, o termo estágio pode ter confundido lá no começo, mas eu fiz na mais esteira boa-fé. De forma que foi semelhante lá no outro município que eu vi isso acontecendo. Mudei o nome, para deixar claro que eu não estou contratando terceiros. E mesmo assim, não foi possível. Então, amanhã eu vou publicar esse edital e vou começar a realizar o projeto. Porque entrando nessa discussão judicial, eu vou ler, eu preciso ler, eu peço escusa a Vossa Excelência que eu não gosto de pegar e ler ipsis literis as coisas aqui. Mas eu vou ler o que a decisão judicial diz. Ora, se disso que a Câmara de Vereadores perfaz a instituição por excelência da democracia local, cabendo-lhe, enquanto, entre aspas, casa do povo, o papel de estimular todos os membros da sociedade a compreender as atividades parlamentares e a dinâmica que abrange o complexo andamento do processo legislativo, indo ao encontro, portanto, da necessidade de trabalho de conscientização da população. O projeto com o exercício do mandato parlamentar, que deveria, inclusive, ser fomentado por todos os vereadores. Ademais, as visitas guiadas nos recintos das casas legislativas são estimuladas, inclusive, em âmbito nacional, sendo atividade gratuita e aberta a toda a população, sem a necessidade de agendamento.
haja vista tratar-se de estabelecimento público, jungido à publicidade e à transparência, sendo a realização e acompanhamento da visita guiada inerente ao exercício do mister constitucional pelo parlamentar e da cidadania pelos estudantes. Desse modo, o indeferimento pelo presidente da Câmara de Vereadores não encontra guarida no ordenamento jurídico. Pelo contrário, denota-se potencial violação ao compromisso prestado no momento da posse previsto no artigo 13 da Lei Orgânica Municipal. O presidente presta o seguinte compromisso: prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica Municipal, observar as leis, desempenhar o mandato que me foi confiado e trabalhar pelo progresso do município e bem-estar do seu povo. É a Justiça, na decisão que concedeu a liminar, para não embaraçar de qualquer forma, que a Câmara não embarace a realização desse projeto, que me disse. Pode ser que, com os argumentos, dando sequência, isso seja mudado ao final. Isso aqui é uma decisão liminar, é uma antecipação do mérito. E eu não posso ser falho aqui em falar que não. Mas foi isso que garantiu o direito, e Vossas Excelências vão ver amanhã nas minhas redes sociais, a publicação de um vídeo dizendo que eu estou lançando esse projeto. E como havia uma dúvida jurídica, por hora sanada, né, pelo menos uma antecipação, eu convido Vossas Excelências a fazer um projeto semelhante. Porque eu acredito que todos nós estamos aqui para incentivar a população a conhecer o que é a Câmara de Vereadores, a estar aqui dentro e a participar do nosso mandato. E é por isso que fiz a criação desse projeto, para que o estudante universitário que desejar, que tivesse interesse, venha à Câmara de Vereadores conhecer dessa forma. Eu fico triste de ter que recorrer dessa forma, mas aí eu vou lembrar Vossas Excelências, que eu já falei aqui o que aconteceu já nesse ano, em outros momentos, como na Câmara Jovem, que não foi realizada, e neste ano de 2023 será realizada apenas no ano que vem, que na minha visão também não deveria, mas tudo bem. Não levei a discussão nesse sentido, mas dizia na lei claramente, o mandato de um termina quando o próximo assume. Todos os anos precisa ter. Cadê a Câmara Jovem? Vai ser no ano que vem. Respeito os argumentos, mas se no começo do ano, quando eu pedi para fazer, tivesse selecionado, podia ter sido igual ao ano letivo, da forma que me foi apresentado, também em memorandos internos. Então, o que eu sinto, nobres colegas, novamente, com a devida vênia e respeito, e não estou falando de um, eu estou colocando a minha opinião política, porque eu sei o que é o bastidor, eu entrei no sistema querendo mudar ele, eu me candidatei como jovem, como cidadão, que quer desbastar o que a gente tem de bruto, lapidar para que se torne algo bom, pensando na política dessa forma. Esse é o meu interesse aqui dentro, mas parece que é mais fácil desconstruir o trabalho do outro do que trabalhar. É mais fácil dizer não, ou pegar um projeto que já está pronto, que já foi tudo escrito, que já foi tudo realizado, e passar para frente para outros fazerem. Isso eu não aceito. Vocês podem, Vossas Excelências, eu vou falar isso todas as vezes, vocês podem reprovar meus projetos de lei, fundamentadamente, com argumentos, vocês podem discutir, tudo isso. Isso aqui sim foi uma discussão de argumentos. Mas politicamente decidir, por conveniência, em votar contra para desconstruir o trabalho do outro, e agora estou falando de forma geral e não sobre essa matéria, eu não concordo. Eu não concordo. Porque nós somos eleitos para votar o que a gente entende que é bom para a população e não para nós mesmos. Então fica isso aqui como exemplo de algumas discussões e situações que estão acontecendo e que podem vir a acontecer ainda no decorrer desse mandato, e comunico, digo a todos os senhores, a Vossas Excelências, que houve esse fato, que está aqui, e que então a partir de amanhã irei fazer e iniciar o Visita Gabinete 10, que gostaria já há mais de um mês, na verdade nesse mês, de ter a oportunidade de ter feito. Beleza? É isso, agradeço a atenção de todos, tanto que eu falei que eu ia usar todo o tempo, porque era uma matéria pertinente e muito importante, e desejo uma ótima semana abençoada por Deus a todos.